Olá, esse é o Conexão Futura, ao vivo aqui pelo canal Futura e também através do futura.org.br. Se você tem internet, a chance de você ter colocado seus dados pessoais em algum site é grande, aliás, é gigantesca. Se você tem conta em banco, com certeza você preencheu páginas e mais páginas detalhando as suas informações pessoais. É cada vez mais comum que empresas tenham conhecimento sobre detalhes da nossa vida, como data de nascimento, número do CPF, o imposto de renda e até se consumimos os produtos X, Y ou Z. Acontece que às vezes esse conhecimento não para por aí não é somente para controle interno. Não é complicado ver reportagens dizendo que esse valioso conteúdo é negociado, é vendido para outras empresas que têm um interesse imenso em saber quem é você. O Conexão Futura vai acessar esse problema e te informar quais são os seus direitos a partir de agora. Para isso, nós trouxemos a Joana Varon. Ela é pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. E a Soraya Panella, que é coordenadora de atendimento do PROCON do Rio de Janeiro. Você em casa, no trabalho, na escola, sempre é nosso convidado, é nossa convidada de luxo. Aproveite para tirar suas dúvidas, participe dessa conversa, mandando mensagens, comentários, opiniões para o nosso Facebook, que é o Canal Futura Oficial, para o nosso Twitter, que é o @Canal Futura, ou liga para a gente no velho e muito bom telefone 0 operadora 21 35 23 40 98. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A Conexão Futura está no ar. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde para vocês, estão bem, estão de preto, combinando. Joana, começo por você. Nossos dados estão seguros nesse emaranhado de informações da internet? No Brasil, não. Eu digo que não. O que acontece? No contexto de hoje, os dados são o novo petróleo, né? A gente acessa um monte de aplicativo online, muitas vezes de graça, mas quanto mais de graça quer dizer que você é o produto. Então, todos esses dados que a gente fornece são material que vai ser usado para publicidade e outros fins. E no Brasil o que acontece? A gente é o maior país da América Latina, mas não temos aprovada hoje uma lei de proteção de dados pessoais. A gente tem um anteprojeto de lei sobre isso, que passou por consulta pública, mas está até hoje no Ministério da Justiça e não foi para o Congresso Nacional ainda. Fora isso, a gente tem o Marco Civil da Internet, que também está no Congresso, mas ainda em votação. O Marco Civil serviria para proteger alguns direitos do internauta, mas ainda não foi aprovado e pior, a última versão ainda manda que os grandes provedores de aplicação guardem registros de conexão dos usuários nesses aplicativos por 6 meses no mínimo. Quero colocar a Soraya nesse bate-papo, porque você trabalha no PROCON, tem muitas reclamações, eu imagino, mas eu quero saber de você. Já invadiram a sua privacidade? Já. E aí? Bom, no meu caso em particular, eu procurei a Delegacia do Consumidor, porque usaram os meus dados como fraude, que é o que acontece, é o mais comum. E as reclamações no PROCON giram em torno disso, né? Eles invadem o seu cadastro, e na verdade a gente tem o conhecimento, mas não consegue localizar o início, a fonte, que isso é uma venda, é um comércio. Como é que acontece isso? Então, como é que acontece essa invasão? Isso é difícil de te responder, porque se a gente tivesse essa resposta, a gente já estaria buscando o problema na raiz. A gente sabe que acontece o comércio, a gente só não sabe ainda como resolver essa situação fraudulenta. Eles comercializam e isso é um ilícito, principalmente porque não tem a anuência do consumidor, a sua anuência, a minha anuência, então é um ilícito. E o Código de Defesa do Consumidor, de uma certa forma, protege esse ilícito, responsabilizando o fornecedor do serviço, como ela disse. E você também, muito sabiamente, se você acessa um site na internet, um site que, teoricamente, é um site seguro, nós temos bastante sites seguros, e a partir de então você descobre um comércio no seu cadastro, esse site, que foi o seu último acesso,
foi onde você colocou suas últimas informações, automaticamente ele está imputado em responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor. Presume-se que ele divulgou isso de alguma forma, que ele comercializou isso de alguma forma. Então, esse é o caminho que o PROCON busca para proteger o consumidor. A gente vai na informação do consumidor, acreditando que ele está de boa fé, e aí sim a gente busca nesse último fornecedor que ele deu o cadastro dele de boa fé. Ele deu o cadastro de boa fé. E aí sim é o que o PROCON vem fazendo. A gente imputa nesse fornecedor a responsabilidade. E essa responsabilidade ela pode vir de várias formas, até através de multa, suspensão de atuação, temporariamente ou definitivamente, enfim, vai depender aí de como o nosso jurídico do PROCON vai analisar essa situação. Pergunta de Jorge Eduardo. Jorge, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Conexão Futura, tá? Joana, quais seriam as principais maneiras de se defender de ações de hackers na internet, impedindo assim que minhas informações pessoais, financeiras ou quaisquer que for sejam usadas? Ótima pergunta. Quando você está navegando, é bom você observar se você entra no site e a conexão está em HTTPS. Se tem o Szinho no final, quer dizer que aquele site usa conexão segura e encripta. Outra coisa que aparece também quando você está fazendo transações financeiras é um cadeadinho também no browser. E aí você pode perceber que essa comunicação também está segura. Isso para transações financeiras e compra de passagens e coisas assim. Por outro lado, para segurança das suas comunicações, conversas, tem outras ferramentas, como o OTR, que é off the record, fora dos registros. Dá para você usar OTR para chat, que é encripta o chat. Ou para e-mails, dá para usar encriptação por chaves, usando PGP, que é Pretty Good Privacy. Privacidade Nossa, muito boa. Isso é muito difícil. Quase que impossível. É só para quem trabalha mesmo com internet, porque eu tô aqui perdido, já com o cadeado aberto há 10 segundos. Tem alguma que seja mais fácil de todas? Olhar se o site é HTTPS é fácil, e fazer uma senha que não seja óbvia já é um bom começo também, né? Aquela 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso. E aí, porque a senhora estava falando dos dados cadastrais, eu imagino que o PROCON atue mais no que diz respeito a dados cadastrais, mas a privacidade tem a ver com outros tipos de dados também, que aí é os seus dados de navegação, o seu conteúdo, com quem você fala, com quem você troca e-mails, os metadados e tudo mais. E é isso que essas leis que eu mencionei, que é o APL, o Anteprojeto de Lei de Dados Pessoais e o Marco Civil, pretendem tratar também dos seus registros de conexão e desses outros dados. O que eu queria complementar, assim, desculpa me interceder, mas assim, o que nós no PROCON orientamos bastante, além da informação mais simples que ela deu, que é o cadeadinho que tem na tela, a gente procura sempre orientar o consumidor a não acessar esses sites que ficam piscando na sua tela. Às vezes você está no seu e-mail, aparece ali, aí fica piscando, aquilo te chama, né? Emagrecer, aparece muito. Xuxa fez alguma coisa. São informações que te chamam a atenção. A partir do momento que você acessa, você está colocando no seu computador, muitas vezes, vírus esses que roubam suas informações, e sejam essas suas informações pessoais, como as informações de navegação. Entendeu? Então, é muito importante o consumidor estar alerta a isso. Então, quando ele acessa o Facebook, às vezes pisca lá, nunca acessar sites que ficam piscando na sua tela. Outra orientação que a gente dá é sempre verificar se o site, além da informação que ela deu, se ele é .br. O .br, quando ele for, e se for necessário uma reclamação, é muito mais fácil dos órgãos de defesa do consumidor ajudá-lo, porque esse site se torna mais fácil a localização. É importante ver se esse site tem um 0800 de contato, se ele tem um saque, se ele coloca exposto de forma clara e precisa prazos de troca, formas de troca, em caso de dúvidas, aonde ligar, a quem procurar. Se esse site está informando CNPJ, endereços,
Não parece? Às vezes a gente entra num site muito atrativo e preços atrativos, sempre duvidar dessas ofertas loucas. Duvide sempre, porque ninguém é bonzinho, né? Estou aqui pensando, qual pergunta você tem que também duvidar dentro desse cadastro? Quando você vai numa loja dessas, tem uma promoção que você acha interessante, a loja é até conhecida, tem uma boa avaliação em um site de procura, qual pergunta você tem que desconfiar que está ultrapassando o limite? Olha, no meu entendimento a nível de PROCON, e o que acontece muito, você é o nosso melhor cliente. Você não é o melhor cliente, você é o cliente como o outro é e o outro é. Existem umas promoções muito vantajosas e a gente como consumidor já passou por isso, obviamente, que o próprio vendedor que fica com o seu cadastro liga para o seu celular. Olha, nós estamos com uma operação, uma mega oferta, ele te atrai por um sapato fora de coleção, um exemplo, e quando você chega na loja, ele acaba te induzindo a uma compra da coleção nova, por exemplo. E para isso você disponibiliza o seu cartão de crédito, você acaba se endividando numa situação e dali pode estar saindo sim uma venda de cadastro, uma comercialização, tudo pode estar oculto. Então eu acho que você deve sempre duvidar das ofertas mirabolantes, você deve sempre duvidar daquele vendedor super sorridente para você, você é o meu melhor consumidor. Não é. São sempre táticas para te envolver, para te induzir. E chega muito no PROCON pessoas querendo devolver produtos que não queriam ter adquirido. E aí, uma vez que adquiriu, a devolução e a troca é muito difícil. Agora, tem uma coisa, né? A gente não pode deixar de comprar, não, a gente deve. não pode deixar de abrir uma conta no banco, Nem a gente deve. tem que tentar se proteger da melhor maneira possível, né? A nível de consumo, né, eu sempre oriento da seguinte forma. Se sentiu prejudicado, entendeu que houve uma fraude no seu nome, ou se de fato ela houve, sempre procurar a Delegacia do Consumidor, porque esse registro é importante para que eles possam tentar buscar e sanar esse problema e sempre informar o CDL, informar ao Serasa, ao SPC, que ele sofreu aquela fraude, até para ele poder se resguardar e proteger o nome dele. E também procurar, e principalmente, né, os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, para que a gente possa também tomar conhecimento dessas fraudes e saber por onde agir e de que forma agir. Porque também, se esse consumidor não procurar e fica por isso mesmo, a gente não tem como agir. Né? Ótimo. Deixa eu falar com quem proteger o outro também, obviamente. Né? Deixa eu falar com quem está agora no outro lado da telinha. Você já sofreu uma invasão? Sua privacidade já foi exposta na internet? Seus dados já rolaram por aí? Entre em contato com a gente pelo Facebook, é o Canal Futura Oficial. Tem o nosso Twitter, que é o @Canal Futura, e tem o nosso bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 35 23 40 98. Eu quero te ouvir, eu quero ler você aqui, como irei ler Tuca Silva. Muito obrigado pela participação. Estamos cansados, Joana, de ver na internet pessoas e empresas que oferecem banco de dados. Todos os dias recebemos mais e mais propagandas em nossas caixas de e-mails oriundas desse comércio. A lei que autorize tal comércio, o que fazer? O ideal é que o uso dos seus dados seja feito por consentimento livre, informado do usuário e para que finalidade, né? Quando você acessa baixa um aplicativo e ele pede para usar os seus dados, nos termos de uso tem que estar para que finalidade, se você permite e o que eles vão fazer, se vão compartilhar ou não. Eu sei que ninguém lê termos de uso. Pois é, esse é um grande problema. Vem um contrato de, 5 páginas e as pessoas não leem. Pode nesse contrato estar escrito que eles irão compartilhar ou vender, ou enfim, negociar, escolha a palavra que quiser, dos seus dados pessoais? Não sei a Soraya, mas no meu entendimento pode, ainda mais nesse contexto em que a gente não tem o APL de proteção de dados pessoais, né? Então, atualmente a gente está um pouco na terra de ninguém nessa questão. Cabe à sociedade
pedir para que essas leis sejam encaminhadas e aprovadas para a gente se proteger, porque esses termos de uso estão a critério das empresas, e aqui são empresas, em grande maioria, americanas, e aí vai tudo junto, contexto Snowden e por aí vai, né? Quero ouvir você. Então, realmente, na área de defesa do consumidor, a gente já entraria num outro campo que se chama o contrato de adesão. E aí nós teríamos como discutir no PROCON, ou judicialmente, a questão da aceitação desse contrato. O que seria o contrato de adesão? É aquele que as partes não discutem. Uma simplesmente aceita e ponto. É o que acontece em quase todos os contratos de hoje em dia, né? As partes não discutem. O entendimento hoje é que uma vez que a cláusula é abusiva, que ela vai além do aceitável, essa cláusula se torna nula. Então, a informação ela tem que estar clara, precisa, a leitura para o consumidor tem que estar muito nítida, entendeu? Em português. Então, eu falo em português, enfatizo bem, porque muitos desses acessos à internet, eles vêm numa outra língua. Então, para que isso tenha validade legal aqui no Brasil, ele tem que estar em português. É muito importante. Então, são contratos discutíveis, sim. Uma vez que houve uma aceitação, onde esse consumidor não teve a opção de escolha, vão divulgar o cadastro? Vão, porque teoricamente eles vão dizer, está aqui, o consumidor aceitou, mas é discutível sim. No âmbito do consumidor é discutível sim. Joana, posso... pode, claro. O problema é que o abusivo não está claro. Nunca está. Na lei. E é por Agora, isso que há esse contexto. entendimento das cláusulas abusivas. Né? Isso tanto no PROCON, na Defensoria, o entendimento é o mesmo, e juridicamente falando, o entendimento é o mesmo. E quando não tem esse contrato, o que eu faço? Aí mesmo é que o consumidor tem total razão de reclamar. Quando não tem esse contrato, a gente busca, tenta localizar esse divulgador dos dados desse consumidor para que ele seja imputado nas responsabilidades que o Código de Defesa do Consumidor tem, que são as sanções administrativas, e existe sanção penal também. Tá? O Código Penal também prevê, porque, veja bem, o direito à sua privacidade, à sua intimidade, ela já está prevista na Constituição Federal. Né? Isso não é de ontem, isso já vem há algum tempo. E essa abusividade, ela está tomando uma proporção muito grande. Então, é importante que o consumidor coloque e explane para que a gente tome as devidas decisões. O Código de Defesa do Consumidor já está com um projeto no Senado de reforma. Como ela vem falando das leis, eu acho que vale a pena eu citar que existe um artigo nessa reforma, assim que passada pelo Senado, que vem já especificamente tratando deste assunto. E uma vez aprovada, ela vai ter pena até 4 anos de detenção para quem divulgar o cadastro sem autorização do consumidor. Então, isso é importante falar para o consumidor ter consciência que não está parado o assunto. É que nós temos um processo um pouco mais lento. Mas uma vez que ele sair, vai sair de uma forma legal. Soraya, você deu algumas dicas que nós temos que prestar muita atenção. Por exemplo, sites com ofertas mirabolantes, aqueles que ficam piscando. Joana, você quer complementar? Tem mais algumas dicas para que possamos ter atenção na hora de acessar a internet? Acho que deve-se levar em conta que a internet é cada vez mais um lugar público, e aí você tem que pensar também o que você coloca ali, o que você põe no seu Facebook e nas outras redes sociais, porque esse conteúdo vai ficar online por aí, ainda mais os jovens vão para festa e tudo mais, posta foto, depois vão procurar emprego e está tudo ali e não apagam, né? Tem um caso de um austríaco que saiu do Facebook e aí pediu para eles deletarem tudo, né? E aí o Facebook não deletou, ele entrou na justiça, não deletou nos bancos de dados, né, do Facebook. E aí ele entrou na justiça para pedir toda a informação que a empresa tinha dele, mesmo que não publicada, né? E aí ele saiu com calhamaços e calhamaços de informações pessoais dele. Então, prestar atenção que
as coisas que você faz na rede vão deixando um rastro. Perfeito. Então, as redes sociais, como é que a gente pode protegermos delas? Bom, do meu ponto de vista, nós mesmos é que temos que nos proteger. Esse é o primeiro passo. A gente se torna público numa rede social. Então, acho que a gente tem que ter cuidado com de que forma a gente se expõe para a gente evitar, além das fraudes, os crimes, né? Imagina se eu sou de uma família bem-sucedida, coloco a foto do meu filho diariamente ali na minha mansão, tomando banho de piscina, andando no meu carro zero importado, com meu motorista particular, todo dia fazendo o mesmo trajeto, de escola para casa. Eu estou chamando a atenção para mim. Eu acho que esse é o ponto. O que ela falou, muito bem colocado. Os jovens hoje não se preservam. E a gente acaba se envolvendo porque é muito atraente. O Facebook é uma coisa muito atraente, até viciante, podemos dizer isso. E a gente tem que ter cuidado com isso, a gente se expõe muito. Eu acho que esse é o ponto primordial. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Falamos muito de nós e falamos pouco das empresas. Como é que elas estão? Porque é muito fácil. A gente vai comprar, por exemplo, numa loja famosa na internet, a gente obrigatoriamente tem que colocar os nossos dados, não tem como fugir. E de repente você vê os seus dados na boca de milhões de outras empresas. Essas empresas estão sendo fiscalizadas? De que maneira? Bom, no PROCON eu preciso que esse consumidor me traga esse problema. Tá? Eu tenho duas formas de entrada no PROCON para que a gente tome conhecimento disso. Nós temos, através da denúncia, o consumidor liga para o Disque 151 e ele faz a denúncia dele, ele apresenta para a gente o problema. E nós temos também através da reclamação física. O consumidor vai até o PROCON em um dos nossos endereços e faz a reclamação dele. Obviamente que o PROCON sempre busca atuar dentro do interesse coletivo. Então, se o PROCON toma conhecimento do que está acontecendo, ele vai, sim, nesse fornecedor de serviço ou nesse fornecedor de produto e ele autua, ele chama essa empresa, vem cá, vamos conversar e vamos ver o que está acontecendo, vamos autuar, vamos multar, enfim. O PROCON vem atuando com muita frequência, acho que em todas as áreas de fornecedor de produto e serviço. Mas é muito importante, eu repito, que esse consumidor traga para o PROCON essa informação. Só ele pode me dizer exatamente o que está acontecendo. Exatamente. E as melhores formas são essas. Ou presencial, em um dos nossos postos de atendimento, ou através do Disque 151. Disque 151. É nacional? É a nível de estado, né? PROCON, que o nosso PROCON é estadual. Disque 151. Cada estado, obviamente, tem o seu PROCON. Então exatamente. É só procurar o PROCON do seu estado. E você pode, enfim, procurar ajuda. Soraya, obrigado pela sua vinda, tá? Eu que Minha agradeço. última pergunta, realmente, para fechar esse programa. Como é que funciona esse mercado? Você consegue me explicar rapidamente como é que funciona? As empresas são menores que compram essas informações? Diz um pouquinho do panorama. Às vezes não é nem comprar informações e às vezes não chega a ser um ilícito. Esses dados são usados para publicidade, na busca, o Google vai coletando suas informações e a busca vai ficando mais dirigida, então talvez eu vou dar uma busca e você vai dar uma busca, a mesma busca a gente vai ter resultados diferentes, porque já sabe o seu perfil, então às vezes a coisa é mais sutil. E por isso que as pessoas não ligam muito, às vezes, para o tema da privacidade. Mas eu acho engraçado, porque você não sai na rua nu, mas na internet, às vezes, você navega nu e não liga para isso, né? Então, olha, nós hoje, durante o programa, oferecemos várias maneiras de você colocar as roupas, hein? Proteção é o que não faltou nesse programa. Obrigado pela sua vinda também, tá? E obrigado a você que está em casa, no colégio, faculdade, trabalho, acompanhando o Conexão Futura. Se sinta sempre em casa aqui. Valeu mesmo pela companhia. Amanhã tem mais, hein? Tchau, tchau.